Vamos lá, pessoal, mais uma aula aí. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre triângulo e suas congruências, para a gente poder continuar, continuar adicionando conceitos aí às nossas aulas, para a gente continuar aí com as nossas aulinhas de matemática nessa parte de geometria plana. Congruências de triângulos. A gente começa a falar de congruências de triângulos definindo o que são sevianas. Seviana de um triângulo é qualquer segmento que tem uma extremidade em um vértice e a outra na reta suporte do lado oposto a esse vértice. Apresentamos a seguir o princípio de seviana de um triângulo. A seviana seria isso aqui. Está no vértice e dos lados está no seu vértice e o outro lado, a outra extremidade da reta, ela está no lado oposto a esse vértice, não necessariamente dividindo ao meio, mas ela está fazendo esse caminho, né, do vértice até seu lado oposto, né? A gente vai ter vários conceitos, né? E aí a gente depois vai entrando em alguns conceitos, né? Mediana. A mediana de um triângulo é um segmento com extremidade em um vértice e no ponto médio do lado oposto. Já é mais ou menos parecido com seviana, porém a mediana, o lado que ela toca no lado oposto ao vértice em que ela também toca, ela marca o ponto médio daquele lado, né? Já a seviana não necessariamente é, ela pode marcar, ela marca o ponto médio do lado oposto ao vértice. Na figura acima, BM igual a MC, então a AM, que é o segmento de reta, é a mediana do triângulo ABC relativo ao vértice A. Ela tem como origem, um dos seus lados está, uma das suas extremidades está no vértice e a outra extremidade está no ponto médio do lado oposto. Bissetriz. A bissetriz interna de um triângulo é um segmento com extremidade em um vértice e no lado oposto a ele e que divide o ângulo desse vértice em dois ângulos congruentes. Então, vai ser o mesmo conceito de bissetriz que a gente viu lá atrás, né? Ela vai estar também como a seviana, né? Uma extremidade no vértice, a outra extremidade no lado oposto a esse vértice. Porém, o ângulo que ela cruza, o ângulo que ela divide no vértice, você vai estar dividido ao meio de forma igual. Então, a gente tem que ela divide o ângulo do vértice ao meio, né? Divide o ângulo desse vértice em dois ângulos congruentes. Na figura acima, BAP igual a CAP, então AP é a bissetriz interna dos triângulos ABC relativo ao vértice A. A altura. A altura de um triângulo é um segmento com extremidade em um vértice e no lado oposto a esse vértice que é perpendicular à reta suporte desse lado. Então, a gente tem a altura, a gente sempre pode ter a altura dentro do triângulo, né? Vamos estar aqui. A altura sendo um dos lados do triângulo e traçando a altura fora do triângulo, né? A gente tem essas três possibilidades. Mesmo conceito, né? Ela sai de uma extremidade no vértice, a outra extremidade na base, porém ela é perpendicular à base. Então ela forma 90 graus com relação ao plano da base. Então essa é a diferença
da linha que a gente traça para determinar a altura com relação às outras, porque com relação às outras, elas falam da mediana do lado oposto, de dividir o ângulo ao meio do ângulo que for dividido por elas ser congruente, né, dos dois lados, porém não fala nada com relação ao posicionamento perpendicular ao plano da base, né? E essa já fala, a altura sempre ela vai estar formando 90 graus com a base ou com o plano da base. No triângulo acutângulo, a altura é interna ao triângulo, como a gente vê aqui, ó, no triângulo acutângulo, altura interna. No triângulo retângulo, há duas alturas que coincidem com os catetos. Ó. A altura pode, se eu tiver tomado como base esse cateto aqui, a altura vai ser esse aqui. Se eu tomar como base esse aqui, a altura vai ser o de cá. E no triângulo obtusângulo, duas das alturas são externas ao triângulo. A altura sempre vai estar fora do triângulo, no caso de um triângulo obtusângulo. Observações. A mediatriz de um segmento é a reta perpendicular ao segmento pelo seu ponto médio, né? Aí faz referência à parte do ponto médio do triângulo, né? Na figura a seguir, AM igual a MB e R segmento de reta AM. Então, R é a mediatriz do segmento, ó, como se fosse aqui, ó. R é a mediatriz, né? No caso, eles formam para cá como para cá. Ao traçarmos a mediatriz de um lado de um triângulo, essa reta não passa necessariamente pelo vértice oposto. Assim, a mediatriz não é uma seviana. Então, a mediatriz não é uma seviana, mas ela também passa pelo centro desse triângulo, né? Congruência de triângulos. Dois triângulos são congruentes se têm, respectivamente, congruentes lados e ângulos. Casos de congruência são casos com condições mínimas para garantirmos a congruência de dois triângulos. Então, os dois triângulos a gente pode considerar que eles são semelhantes quando eles têm lados e ângulos semelhantes, né? E aí a gente tem várias maneiras de ver isso aí, né? Vamos ver alguns casos de congruência, né? No postulado lado, ângulo, lado, né? Será nosso axioma da teoria de congruência de triângulos. Admitiremos esse resultado sem demonstração e, a partir dele, é possível construirmos os demais casos de congruência. Se dois lados e o ângulo formado por eles em um triângulo são congruentes, os dois lados a dois lados e ao ângulo formado por eles em outro triângulo, então os triângulos são congruentes. Aqui a gente tem um exemplo. Ó. Esse lado vale 2 tracinhos, esse lado tem um valor alfa e esse lado tem um tracinho. Então, ó, 2 tracinhos, valor alfa e um tracinho. Então, esses triângulos são congruentes porque eles têm um lado, o ângulo e o outro lado também congruentes. Então, se a gente tem dois lados e um ângulo entre eles semelhantes, os triângulos são semelhantes. Aí, se a gente for escrever o esquema de como fica essa semelhança, ó, AB é igual a DE, ângulo B é igual a ângulo E, vértice é igual a vértice E, né? BC é igual a EF. Ó. Show? Vamos nós. Caso ala, no caso é ângulo, lado, ângulo. A gente tem vários casos de congruência de triângulos relacionados a isso. Né? A gente viu o primeiro, que é lado, ângulo, lado. Agora o segundo é ângulo, lado, ângulo. Se dois triângulos possuem dois de seus ângulos e o lado compreendido entre eles congruentes, os triângulos são congruentes. Ó. Dois ângulos congruentes e o lado entre eles. Ó. Dois ângulos congruentes e o lado entre eles.
esse ângulo é congruente a esse ângulo é congruente a esse e esse lado congruente a esse. Então, se eu tenho dois ângulos e o lado entre eles congruentes, os triângulos são congruentes. Tem o caso LLL, que é o caso lado, lado, lado. Se dois triângulos possuem os três lados homólogos, congruentes, então eles são congruentes. Então, os três lados com valores iguais, semelhantes. Ó. Esse lado vale um tracinho, esse lado vale um tracinho, esse lado vale dois tracinhos, esse lado vale dois tracinhos, esse lado vale três tracinhos, esse lado vale três tracinhos. Então, esses triângulos são semelhantes, são congruentes. Caso lado, ângulo, lado, ângulo, né? Ângulo oposto, na verdade, né? Se dois triângulos possuem congruentes um lado, um ângulo e o ângulo oposto a este lado, então eles são congruentes. No caso aqui, ó, um ângulo, um lado e o ângulo oposto a ele, ó. Esse ângulo é congruente com esse lado é congruente com esse. E o ângulo oposto a esse lado congruente, ó, também é congruente entre eles. Então, esses triângulos são congruentes. Casos especiais HC. Se dois triângulos retângulos possuem congruentes um cateto e a hipotenusa, então eles são congruentes, né? Porque se eles têm o cateto e a hipotenusa congruentes, eles são congruentes entre si. Aplicação. A congruência de triângulos é a última demonstração de diversos teoremas importantes em geometria. A seguir, apresentamos dois exemplos. Letra A. Teorema. Se dois lados de um triângulo são congruentes, então os ângulos opostos a eles também são congruentes. Então, ó, como a gente vê aqui, ó, esse lado é congruente a esse, o ângulo oposto a ele, ó, esse ângulo vai ser igual a esse. Nesse caso aqui, como a gente criou traçou a altura aqui, ó, o ângulo oposto a esse lado aqui vai ser esse aqui, e o ângulo oposto vai ser esse aqui, também congruentes, né? Em um triângulo ABC, considere AB é igual a AC. Desenhamos a altura relativa ao vértice A. Os triângulos ABD e ADC são retângulos, dados que AB e AC e AD é lado comum. AB e AC, AB é igual a AC e AD é lado comum entre os dois. Então, ó, esse lado aqui é igual a esse lado aqui e esse lado aqui é comum aos dois, né? Então, pelo caso especial HC, temos que o triângulo ABD ele é congruente ao triângulo ADC. Dessa forma, concluímos que o ângulo B é igual ao ângulo C, teorema de triângulos isósceles. No caso aqui, ó, os ângulos opostos, né? Esse lado aqui é o ângulo oposto e esse aqui o oposto. B. Teorema mais um teorema que a gente tem aí sobre congruência de triângulos. Em um triângulo retângulo, a medida relativa à hipotenusa mede a metade da hipotenusa. A mediana relativa à hipotenusa mede a metade da hipotenusa. Tá? Que aqui ó, a gente teve a hipotenusa como base, né? E a mediana, quando eu traçar a mediana aqui, eu tenho a metade da hipotenusa. Prolongamos o segmento AM, no sentido de A para M, até o ponto D, tal que AM é igual a MD, dado que BM é igual a MC. Então, AMB igual a CMD, oposto pelo vértice. E AM igual a MD, então, pelo caso lado, ângulo, lado, temos que os triângulos são congruentes. Aqui, ó, é como se eu tivesse projetado esse triângulo A para cá e projetado para cá.
Então, se eles são opostos pelo vértice, né, esse ângulo aqui, ele é congruente a esse aqui, né? E essa mediana aqui, ela vai ser a metade da hipotenusa, né? Porque se eu projetar para cá, eu vou ter a outra metade da hipotenusa formando outro triângulo semelhante aqui, com ângulo oposto pelo vértice. Disso, temos que ABM é igual a MCD e, portanto, o segmento AB é congruente ao segmento CD. Daí vem que CD e AC. Aí a gente tem aqui, ó, como ficaria o esquema. Logo temos que ó, AD sobre 2 é igual a BC sobre 2. Ó. AD sobre 2 é igual a BC sobre 2, né? Que é a hipotenusa. Desigualdade triangular. Considere um triângulo cujos lados medem A, B e C, tomando como verdadeiro o fato de que a menor distância entre dois pontos é a medida do segmento de reta que os une. Entre eles, que os une, chegamos à seguinte relação. Porque daqui para cá, na hora que eu montei, ficou tão alinhadinho que daqui para cá é outro slide. Né? Então, é outra rolagem. É outro tópico. Então, vamos lá. Considere um triângulo cujos lados medem AM e B, A, B e C, tomando como verdade o fato de que a menor distância entre dois pontos é a medida do segmento de reta que os une, chegamos às seguintes relações. Ó. A maior que B mais C, B maior que A mais C e C maior que A mais B. Além disso, as relações acima vêm de A menor que A menos B em módulo, B menor do que... Menor não, maior. Aqui inversa. Aqui é A menor que A mais B, B menor que A mais C, C menor que A mais B. E aqui é maior. A maior do que A menos C, que B menos C em módulo, B maior que A menos C em módulo. Isso tudo, né, em resumo, para a gente resumir tudo que foi falado até agora, né, em todo triângulo a medida de dois lados é menor do que a soma, que um dos lados é menor do que a soma dos outros dois e maior que a diferença entre eles. Então, é um jeito que a gente tem para a gente saber se três valores, né, formam um triângulo. A medida de um dos lados é menor do que a soma dos outros dois e maior do que as diferenças entre eles. Então, aí a gente tem que ver quando a gente tem dois valores, né, três valores, para a gente saber se esses valores formam um triângulo, a gente tem que usar essa propriedade aqui. Ó. A medida de um lado ser menor do que a soma dos outros dois e maior do que a diferença entre eles. Galera, por enquanto, essa primeira parte ficou só isso. Eu dividi também, porque essa parte de triângulo é meio chatinha, meio pesado. E a segunda parte dessa aula, ela tem uma partezinha meio chatinha, que é um teoremazinho de Tales, essas coisas assim, então é uma parte mais pesada. Então eu prefiro dividir a aula. Deem uma olhada novamente na aula, aprofundem, revejam o vídeo para a gente poder trabalhar novamente aí, não precisar ficar indo e voltando na matéria, né? Revejam o vídeo. Para se tiver alguma dúvida, me chamem aí. Grande abraço, fiquem com Deus.